A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Romanos capítulo 8. Se você apreciar essa comunhão, compartilhe para outras pessoas, para que elas também possam desfrutar. E espero também que você esteja fazendo a sua leitura, amém? Tirando aí as suas conclusões da Palavra de Deus. Glória a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A única maneira de uma pessoa andar no Espírito, tendo comunhão com o Espírito de Deus, é andando com Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é Espírito, que se fez carne, morreu e ressuscitou, e hoje ele está agindo como o Espírito Santo, entrando dentro do espírito das pessoas que crerem nele e o receberem. Então, andar no Espírito é andar na comunhão com Cristo dentro do nosso espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A única coisa que pode nos livrar da morte é a ressurreição. E esse Espírito que está dentro de nós, ele é a ressurreição e a vida. Também ele é o único que pode nos livrar da lei do pecado. Lei é uma coisa que você não consegue escapar. E as pessoas que não têm a vida de Deus, elas vivem na sua carne, debaixo da natureza satânica, debaixo do governo do diabo, que é o pecado. Quem pode nos livrar desse aguilhão? O Espírito da vida. Então nós temos que viver na lei do Espírito da vida. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, porque nenhuma carne pode cumprir a lei de Deus, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que é que o Senhor Jesus fez com a carne? Aonde ele habitou? Seu corpo físico. Ele levou aquele corpo à cruz. Então ele crucificou a carne do pecado lá na cruz. E tudo que havia na carne foi crucificado junto. E o que é que havia de pior na carne? A natureza de Satanás. Então, quando Cristo foi pregado na cruz, a nosso velho homem, a nossa carne foi pregado lá. Então, hoje nós não precisamos mais viver debaixo da lei do pecado, de Satanás. Mas nós podemos viver na lei do Espírito, que é alegria e paz no Espírito Santo. Olha que maravilha! Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então hoje, há um espírito maligno na nossa carne, é Satanás. E há o Espírito de Deus e da vida no nosso espírito, é o próprio Deus. E nós é que temos que definir quem é que nós vamos seguir. E se nós escolhemos a vida, escolhemos o Espírito Santo, tendo comunhão com ele, nós seremos livres da lei do pecado. Não vão mais viver debaixo do jugo de Satanás. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então quem vive na carne vive praticando os pecados, principalmente os mais grosseiros. Quem vive no Espírito vive praticando aquilo que Deus quer, e Deus é amor. E se nós permanecermos nessa comunhão, esse Deus que é amor vai se manifestar em nós. Pouco a pouco, tudo que é do pecado se vai e tudo que é de Deus vem. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós já falamos, não há nada mais precioso do que paz. E paz com Deus, que excede a todo entendimento, nós não teremos mais ansiedade pelas coisas que são terrenas. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então nós temos que viver inclinados para o Espírito. Tudo aquilo que a nossa carne quer fazer a vontade do diabo, nós precisamos levar para a cruz. Já morreu na cruz lá, não tem mais ação. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Como que nós não vamos viver na carne se nós estamos na carne? Recebendo e vivendo por meio de Cristo dentro de nós. Isso é não viver na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Então, como que uma pessoa pode viver no seu espírito, em comunhão com o Espírito de Deus? Tendo o Espírito de Deus habitando dentro do nosso espírito, do espírito da pessoa. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que uma pessoa pode receber o Espírito de Deus? Somente pelo meio do Espírito de Cristo, que é o próprio Deus. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim, o Filho. Mas ele não é o mesmo Deus? É o mesmo. Mas quando ele se manifestou em carne, ele tomou a posição de filho, sendo o próprio Deus. Se você não tem o Espírito de Cristo dentro de você, com certeza o Espírito de Deus não está em você, porque ele é o Espírito de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A pior coisa que tem no homem é quando o seu espírito está apagado. E a palavra de Deus nos mostra em Salmos que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Numa noite de trevas, uma lâmpada apagada não serve para nada. Mas numas trevas, mesmo que seja uma pequena lâmpada, com pouca intensidade, ela faz muita diferença. Então, quando o homem recebe Deus no seu espírito, o seu espírito ele é acendido, ele é aceso, ele começa a brilhar, porque Deus que é espírito entrou nele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Que maravilha, não é? Então nós não precisamos esperar a ressurreição física do nosso corpo, caso a gente venha a morrer fisicamente, para desfrutar dessa vida de ressurreição. Não, hoje o corpo leva para a morte, aquilo que tem no corpo, que é o diabo. Mas quando nós recebemos o Espírito de Deus, todo o nosso corpo é vivificado. Porque agora os nossos membros do nosso corpo não é mais para satisfazer o que o diabo quer, mas é para servir a Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. O salário do pecado é a morte, esse é o pagamento. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, somente pelo Espírito de Deus dentro de nós, por meio de Jesus, que é o próprio Espírito, é que nós conseguimos mortificar as obras da carne em nós. É que nós temos força para rejeitar todos os pratos, os manjares que Satanás nos oferecer para satisfazer a vontade da carne. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como que eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus? Basta você falar com Ele. Vamos falar? Senhor, Tu és o Espírito no meu espírito. Senhor Jesus, Tu és o Espírito do próprio Deus. Senhor, nesse dia eu quero ser guiado por Ti. Cada palavra, cada pensamento, Senhor, vem saturar o meu ser. Me ensina a Te seguir, Senhor. Fala comigo. Mostra, Senhor, dentro de mim o Teu desejo e a Tua vontade. Glória a Deus. É simples. Ore, fale com Ele. Você vai ter o sentimento interior da vontade dEle. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Infelizmente, isso é o que acontece com muitos cristãos. Antes não tinha a vida de Deus. Aí ele ouve o Evangelho e se converte. Ele recebe Deus dentro dele, ele é salvo. Seu corpo começa a ser vivificado. E ele é liberto da lei do pecado. Mas na maioria das vezes ele conhece o Senhor por meio da religião. E ele sai da escravidão da carne para a escravidão religiosa, seja ela qual for. E aí ele está sujeito às mesmas dificuldades anteriores. Mas aqui está dizendo: mas recebeste o espírito de filiação, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Da mesma maneira como nós recebemos o Senhor para ser salvo, é a maneira que nós devemos durante toda a nossa vida estarmos diante do Senhor. Senhor, eu não sei porque eu nasci, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, me ensina, Senhor, nesse dia, o que o Senhor quer para a minha vida. É a mesma forma. Mas as pessoas abandonam essa forma simples depois que ela recebe a vida de Deus e ela vai dar ouvidos, atenção, ao sistema religioso.
E lá tem Deus e tem o fermento que foi colocado na massa. E aí a pessoa acaba se frustrando com o próprio Deus por causa da religião. Então não siga a religião, siga o Senhor, que é o Espírito dentro de você. Todo dia você pode falar assim: papai, Abba, pai, me ensina a tua palavra. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É assim, quando você encontra uma pessoa, logo você já percebe que ela também é um filho de Deus, porque ela tem a mesma natureza que a sua, do Espírito. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então hoje, na carne, nós devemos seguir as pegadas do Senhor Jesus, tomar a nossa cruz cada dia e falar: Senhor, o teu jugo e a tua cruz é tão suave, eu lanço a minha sobre o Senhor, eu não consigo carregá-la, me ajuda, Senhor. Você vai viver intensamente uma vida alegre, cheia do Espírito, de desfrute, libertos da lei do pecado, libertos da lei da religião que só oprime as pessoas. Você quer viver oprimido? Continua vivendo no sistema religioso. Se você quiser viver livre no teu espírito, todo dia você se curva diante dele e fala assim: ah, papai, o que o Senhor quer para mim nesse dia? Amém? Aleluia. Deus te abençoe. Que Ele me abençoe também.